Os principais líderes das religiões da América Latina estiveram nessa semana em São Leopoldo para o Seminário Latino-Americano de Formação em Diaconia. O encontro, que aconteceu na ESTE, Escola Superior em Teologia, teve como objetivo discutir os trabalhos sociais realizados pela igreja. Acompanhe na reportagem. Diaconia é um termo que vem do grego e está relacionado com a igreja. Quer dizer servir, ou seja, se refere ao trabalho social realizado nas comunidades vulneráveis. Durante essa semana, os principais líderes das religiões luterana, metodista, presbiteriana, valdense, anglicana e evangélica do Rio da Prata se reuniram aqui em São Leopoldo para discutir essas ações na América Latina e no mundo. O evento é promovido pelo Conselho Mundial das Igrejas, o CMI, em parceria com o Conselho Latino-Americano das Igrejas, o CLAI. E o objetivo principal, e por isso também estamos organizando esse encontro, é reunir diferentes experiências, compartilhar as experiências exitosas, avaliar as que não funcionam muito bem, para ver como podemos alcançar melhor nossos objetivos. A importância é que a igreja está despertando cada vez mais para a questão social. Então a igreja se entende como um organismo dentro da sociedade. A sociedade civil se organiza, a igreja é uma parte dessa sociedade organizada e a igreja vê como sua missão contribuir com o Estado, com a sociedade, para que as pessoas vivam melhor. Alguns países latino-americanos, como o Brasil, Chile... O coordenador do Conselho Mundial das Igrejas, Carlos Ram, falou que o Brasil está à frente dos demais países da América Latina quando o assunto é auxílio social, mas que a desigualdade aumentou muito, visto que a situação econômica brasileira melhorou, mas a distribuição de renda não. E é essa a maior preocupação dele. Uma distribuição justa dos recursos a nível da base comunitária. Diaconia é um chamado, vamos dizer assim, do Evangelho para nós. Nós não fazemos isso por questões políticas ou ideológicas, mas porque é um chamado de servir ao próximo, de fazer com que a fé seja visível em gestos concretos de solidariedade, de amor para com as outras pessoas, e principalmente em relação aos mais pobres. Na Argentina são variados, podem ir desde a área de saúde. Que é coordenador de diaconia da Igreja Argentina, conta que naquele país há um trabalho social muito forte em creches, escolas e até mesmo nas universidades, porque eles entendem a diaconia como parte de um processo maior, que é a evangelização. Então, ela está em todos os trabalhos da igreja e não só nas iniciativas separadas. A diaconia é parte da missão e da evangelização da igreja no lugar onde estamos. Se você quiser saber mais sobre os trabalhos do CLAI, acesse claibrasil.org.br. Vestibular de Verão 2012 da Unicinos. Um dia antes das provas, nós aproveitamos para dar as últimas orientações aos candidatos inscritos neste processo seletivo. Para isso, recebemos Marta de Andrade Silva, coordenadora adjunta do vestibular da universidade. Olá, professora. Olá, Kelly. Professora, um dia antes das provas, vale a pena estudar ou o melhor é relaxar mesmo e se concentrar? Eu acho que isso aí depende de cada candidato, né? Sempre tem aquele um pouco mais afoito, um pouco mais preocupado, que utiliza esse último dia para revisar tudo. Vale dar uma revisada ali naqueles tópicos, naquelas fórmulas, de repente, né, para a área mais de ciências exatas, não é? Em que se tem alguma dificuldade e, assim, aquele receio de esquecer na hora. Não é? Mas não é legal passar o dia inteiro revendo, estudando, revisando, não é? Sempre sob esse risco de ficar muito angustiado. Um tanto revisar, um tanto relaxar, eu acho que seria a medida mais interessante. Mais interessante. Uhum. E como pode se preparar, então, um aluno? É melhor ler, então, jornais, revisar as notícias? Isso é importante. Isso é importante também não ter deixado isso apenas para a véspera das provas, não é? As duas provas que temos, não é? A prova de redação, a prova de questões objetivas, não é? Contam com conhecimentos sobre questões bastante atuais,
não é? Exatamente. Então, ter se informado, ter lido, ter aproveitado bem as aulas, não é? Vai contar bastante para um bom resultado nessas provas. Exatamente. Para quem não sabe, a prova da Unicinos ela mudou esse ano. Teve algumas mudanças no vestibular da Unicinos esse ano. Eu gostaria que você falasse, então, professora, sobre essas mudanças e como é a prova agora. Ok. Bem, nós continuamos, não é, oferecendo a prova de redação nos mesmos moldes, não é? Oferecemos 2 temas, o candidato escolhe aquele com o qual mais se identifica para poder desenvolver um texto de caráter argumentativo, né? É um texto em que se emite uma opinião sobre o tema, não é? E se sustenta por meio de argumentos, não é? Que inclusive podem ser vistos, não é? Por meio da leitura de textos de apoio que a gente coloca na prova de redação. Tem algumas dicas para o aluno conseguir estruturar o texto, né? Não digo bem estruturar, mas de repente ver o que outras pessoas falaram a respeito daquele tema, não é? Sim. A prova conta com esses textos de apoio que não prevêem assim uma orientação para a argumentação do aluno, mas contextualizam os temas. Então, há essa possibilidade. Se ele quiser, ele lê aqueles textos, se não, conta com seus próprios conhecimentos, né? Quanto à prova de questões objetivas, não é, que é a novidade para esse vestibular, nós vamos oferecer essa prova, né, que são questões de marcar, 50 que versam sobre as diferentes 50 questões, que versam sobre as diferentes áreas de conhecimento do ensino médio, né? Língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, áreas de ciências exatas, história, por aí. E, professora, para quem vai prestar o vestibular, então, amanhã, fale um pouquinho das orientações gerais, horário que deve ter em mãos, que é muito importante. Bem importante isso, né, que os candidatos fiquem bem atentos. Por exemplo, a chegada à universidade, principalmente quem nunca esteve aqui no nosso campus, não é? Ou mesmo no campus da Unicinos Porto Alegre, ou aos polos. Outros polos. Exato, vai acontecer também as provas para os cursos em EAD. Então, que chegue com antecedência mínima de 1 hora, não é? A prova tem início pontualmente 9h30. Não é? Então, é interessante chegar por volta de 8h30 ao campus ou ao local em que for fazer a sua prova, né? A prova da tarde inicia a 1h30. Não é? Então, é legal não se afastar do campus, não é? Porque o intervalo entre as 2 provas ele é menor. A prova de redação tem duração de 2 horas, então termina às 11h30, à 1h30, o candidato já tem que estar na sua sala de provas novamente, não é? Antes disso, até para identificação, desculpe, a prova inicia 1h30, o candidato tem que estar por lá às 12h30, né? Tem 1 horinha só de intervalo, dá para fazer um lanche, alguma coisa, mas não se afastar muito do local da prova, a Unicinos né? também conta com uma estrutura sempre para receber o aluno e acolher nesse momento de provas. Para receber o candidato e o acompanhante, né? Seus familiares, algum amigo que tenha vindo, não é? Com ele. Então, há a possibilidade de fazer um lanche aqui na própria universidade. No intervalo, durante as provas, vai haver atividades lá na Praça do Vestibular, que se localiza ali no centro administrativo, não é? Um show com uma banda de rock, tem outras atividades acontecendo ali por perto também. Então, o campus está bem preparado para receber o pessoal. Exatamente. E na entrada da sala de aula, professora, o que o candidato deve ter em mãos? Sim, em mãos ele deve ter o material para fazer a prova, né? Lápis, caneta e borracha. Documento de identificação. Documento de identificação muito importante ele vai precisar, não pode esquecer. E o comprovante de inscrição. Comprovante de inscrição e o documento tem que ser oficial com foto, preferencialmente o RG. Tá certo, professora. Muito obrigada pela presença, pelas informações e uma boa sorte no vestibular. Agradeço também. A seguir, tem as dicas da Agenda Cultural com programação para toda a família. E ainda, você confere como fica a previsão do tempo para este sábado de vestibular de verão da Unicinos. O Vale Mais volta em um instante.